Neste momento, vamos ouvir a professora doutora Ana Lúcia Almeida Gazola. Nascida em Três Corações, Ana Lúcia Almeida Gazola é formada em letras e cursou pós-doutorado nos Estados Unidos. Ocupou cargos de secretária estadual de Desenvolvimento Social e de Educação de Minas Gerais. Atuou como reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente presta consultoria na área de educação a governos e órgãos públicos no Brasil e no exterior. Convidamos a doutora Ana Lúcia Gazola para se dirigir a esta tribuna. Boa noite a todas e todos. Para mim, sempre uma alegria estar na nossa terra, nossa querida Três Corações, e em dia de seu aniversário, que ainda é mais bonito. Eu peço licença a todos para cumprimentar as autoridades da mesa, na pessoa do general Caldeira, amigo de meu pai, e que hoje me contou que esteve presente no casamento de papai e mamãe. Então, ele é responsável por eu estar aqui. E o nosso presidente, meu querido amigo Maurício, desde a minha infância, eu mais velha que ele, doutor Maurício Gadibem, presidente da Câmara, na pessoa, cumprimento a pessoa do presidente, cumprimento a toda a Câmara de Vereadores e agradeço o carinho com que sempre me acolhem e o trabalho que fazem por nossa cidade. Maurício, e me permita que use o seu nome pela nossa intimidade e amizade de tantos anos, me deu uma atribuição difícil. Disse que era para eu falar por meia hora, mas eu não farei isso com vocês. E disse também que o tema seria ética e política. Considerando o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos e nesse momento tão dramático de nossa história, eu poderia dizer que não existe relação entre ética e política, está acabada a minha conferência e eu volto para a minha cadeira. Mas eu não acredito nisso e acho que esta é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque aqui estamos na Câmara de Vereadores, que é o espaço político por excelência e a representação da nossa cidadania como tricordianos e, simbolicamente, de todas as câmaras legislativas do nosso país como representação da cidadania brasileira. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é pensar sobre os sentidos desses termos. O que quer dizer ética, o que quer dizer política, como essas duas coisas se relacionam com a moral. Esse é um debate antigo, ele vem de Aristóteles, Platão, Sócrates, vem desde os gregos antigos e passou por toda a história da humanidade, no período da Idade Média, quando essas questões se confundiram com a religião. Aqui estão nossos párocos, nossos padres, que sabem disso melhor do que eu. Passamos pelo período iluminista, por Maquiavel, que tinha uma concepção do homem político muito diferente da concepção dos gregos, e esses conceitos foram sendo discutidos ao longo da história da humanidade, mas talvez nunca tenham sido tão presentes e tão necessários como no Brasil de hoje. E, por isso, vale a pena que a gente converse um pouco. Eu não sou especialista neste tema, e eu estava em Bogotá, no meu trabalho de assessoria à Secretaria de Educação de Bogotá, quando a Terezinha me informou que eu ia falar sobre ética e política. Falei, meu Deus do céu, por que não me pedem para falar sobre educação básica ou literatura? Porque aí eu poderia dizer alguma coisa. Então, eu fui ao Dr. Google, peguei vários artigos e, claro, é uma reflexão que nós todos, cidadãos brasileiros, temos feito hoje em dia. Quem não se preocupa hoje com moral? Quem não se preocupa com corrupção? Quem não se preocupa com a questão da ética na política? Se nós não nos preocupássemos por isso, não mereceríamos a transformação que o Brasil finalmente começa a viver. Então, a primeira coisa que nós temos de pensar é o sentido de ética. E ele vem do mesmo conteúdo do sentido de moral. Ética e moral são diferentes, mas tem muita coisa a ver, inclusive a sua origem como palavras. Moral vem do latim, mos mores, que quer dizer costume. Portanto, as regras construídas pelo hábito que nós, humanos, acordamos entre todos. E a moral é a diferença entre certo e errado. Mas não é tão simples, porque o que era moral há 30 anos pode não ser moral hoje. O que é moral hoje pode não ser moral amanhã. Por exemplo,
eutanásia, experiência com transgênicos, todas as transformações tecnológicas, há 50 anos seriam imorais. Hoje, elas são avanços da tecnologia. Então, moral é um conceito histórico, mas ele é um acordo entre pessoas, como um conjunto de regras que devem reger a nossa vida. Ética é a ciência da moral. É a parte da filosofia que discute os costumes e procura extrair da historicidade da moral aquilo que pode ser mais permanente e que pode nos ajudar a organizar a experiência humana na construção das nossas sociedades de convivência. Então, ética e moral, uma vem do grego ethos, a outra vem do latim mos mores, mas o sentido é semelhante. Essas duas concepções estão interligadas. E aí nós temos de perguntar, e o que é a política? A política é outra palavra dos gregos. Política vem de polis, que em grego quer dizer cidade. Três Corações é uma polis. Por isso, a Câmara de Vereadores é a representação da cidade, a representação da polis, mais do que o poder executivo, embora os dois sejam construídos pelo voto cidadão. Mas quem representa uma coletividade é a Câmara de Representantes. Então, a Câmara de Representantes é o espaço da coletividade, da política por excelência. E aí a gente se pergunta, existe relação entre ética e política? O bom político é ético ou, por ser político, ele procura resultados, procura ter responsabilidade, mas não tem de dar respostas à cidadania com base na moral? São concepções que existem na história. Para Aristóteles, o bom político é moral. Ele conhece o bem e, pela sabedoria, ele pratica a virtude. Para Platão, na República de Platão, só os homens, naquela época, e hoje, felizmente, as mulheres, só os homens, no sentido hoje do ser humano, mais sábios, mais virtuosos, podiam ser os condutores da República. Por quê? Porque República vem também de termos antigos e quer dizer a res pública, a coisa pública, o interesse público ao invés do interesse privado. E aí nós chegamos ao Brasil de hoje. E, infelizmente, nós voltamos a Aristóteles, mas também a um filósofo mais posterior a Aristóteles, chamado Maquiavel, que nos diz que existem dois tipos de políticos. O de Aristóteles, que ele considera o mais importante, ele diz que é aquele que procura fazer a política para atender aos interesses de todos os cidadãos. Então, aqueles que consideram a política como uma ocupação, cujo objetivo é realizar o bem comum, tudo que o Brasil tem hoje, como regra, não é? E o outro tipo de político, segundo Aristóteles, é aquele que Maquiavel consagrou, que é aquele que ocupa o cargo para manter estável o poder. Mas, atenção, não em benefício próprio, porque Maquiavel acreditava em ética. Não em benefício próprio, mas para manter a estabilidade da coletividade. Então, mesmo Maquiavel, que é considerado o teórico que mais possibilitou uma má interpretação do sentido do político, mesmo ele não subordinava política à ética, mas nunca deixou de acreditar que a ética é um parâmetro ao qual todos temos de ceder. E qual é a história do Brasil? Nós conversávamos antes com os promotores, e quero dizer aqui que o jovem Ministério Público e os jovens juízes de primeira instância do Brasil de hoje são a minha maior fonte de esperança. Fico muito feliz por ver a homenagem que se faz hoje ao nosso Exército, que é guardião da paz e da sociedade, e aos nossos juízes e aos nossos promotores públicos aqui representados, porque eles estão transformando as nossas condições de possibilidade de construção de um futuro para o nosso país. Porque a história do Brasil é uma história muito ruim,
Desde a chegada dos portugueses, o Brasil foi construído a partir de uma fraca concepção de identidade pública. O Brasil não foi construído como um país para um povo. Ele foi construído como um país de passagem, em que chegavam aqui buscando oportunidades e almejando o retorno à Europa, completamente diferente da Constituição dos Estados Unidos, em que, pelas perseguições religiosas, grupos inteiros perseguidos se mudaram para os Estados Unidos para viver lá para sempre. O Brasil foi construído como um lugar de passagem, como um lugar de transição. Então, nunca houve aqui no Brasil, desde a nossa colonização, um sentido forte de identidade pública. Então, o Estado brasileiro, ele é extremamente forte para conceder favores e extremamente fraco para estabelecer limites morais e éticos para o exercício da vida pública em todos os campos, e não apenas no campo da política. Nós não somos um país republicano, porque aqui não impera o direito e o respeito à coisa pública por oposição ao meu direito privado como cidadã, que é legítimo, mas não pode ser superior ao interesse da coletividade. Quando Aristóteles e Sócrates e Platão falavam da cidade ideal, eles diziam que o homem é um animal político, porque nós nos construímos na vida social. Nós sobrevivemos como espécie no mundo porque nós desenvolvemos a capacidade da linguagem, da comunicação oral e, anos depois, milhares de anos depois, da escrita, que nos permite a comunicação à distância entre os nossos semelhantes. É por isso que nós sobrevivemos como espécie e conquistamos o planeta. É pela linguagem oral e escrita que nós construímos. E a linguagem é também o espaço da política. Então, a cidade ideal dos antigos gregos é aquela em que o meu interesse privado tem lugar, mas tem de ser inferior, subordinado ao interesse público. E essa não é a história do Brasil. O grande problema do Brasil como sociedade é que, na nossa história toda, nós vivemos privilégio após privilégio. A construção da sociedade brasileira é a construção de grupos com privilégios. E hoje, quando nós olhamos para os três poderes da nossa República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, mas também quando olhamos para a Igreja, quando olhamos para as instituições educativas, para as nossas universidades, onde no Brasil existe concepção de que não deve haver privilégios. O nosso Legislativo é baseado em privilégios, o nosso Executivo é baseado em privilégios, o nosso judiciário é baseado em privilégios. Este é um país de privilégios, não é um país de responsabilidades. E isso precisa mudar. Um dos grandes problemas da nossa história é este. Quando vieram os portugueses, começou uma sociedade de favores e de privilégios. Os amigos do rei, aqueles da corte, eram os que detinham todos os direitos. E nos grandes momentos de transição da história do Brasil, a participação popular esteve ausente. Quem fez a nossa independência? Quem fez a nossa república? Quem aboliu a escravidão? Foram movimentos de transição positivos, mas o povo sempre esteve ausente. Não é o que aconteceu na Guerra Civil dos Estados Unidos que aboliu a escravidão. Não é o que aconteceu nas guerras dos Estados Unidos contra o domínio da Inglaterra. Aqui, a elite brasileira e a elite portuguesa fizeram acordos políticos. E esses acordos mantiveram privilégios. Nunca os direitos do povo participaram ativamente dos momentos de transição do Brasil. Isso não constrói uma sociedade republicana. A gente paga preços pelas guerras de libertação, mas elas constroem cidadania. Não estou defendendo guerras, não me entendam errado. Estou comparando processos políticos e históricos de diferentes países e onde houve luta cidadã pela construção da liberdade e da democracia, as regras de convívio social e os limites para o exercício de cargo público se estabeleceram com maior clareza.
Aqui sempre houve acordo de elites, e o povo esteve ausente dos grandes momentos decisórios da história do Brasil. Qual é o maior mal do Brasil hoje? Onde se impossibilita que ética e política caminhem de mãos dadas? É na corrupção. E aqui também é bom a gente ver o que significa a palavra. Corrupção vem do latim corruptus, e quer dizer quebrado em pedaços. Este é um país quebrado em pedaços. Este é um país em que os volumes inacreditáveis de recursos desviados dos cofres públicos pagaram privilégios, corromperam um poder pelo outro. O executivo brasileiro corrompeu o legislativo no mensalão. As empresas brasileiras, como Odebrecht e JBS, instauraram esquemas de fraude internacionais. Eu vou à Colômbia e motoristas de táxi me perguntam de onde a senhora é. E eu falo, brasileira, mas não sou da Odebrecht. Por quê? Porque toda vez que eu dizia que sou brasileira, nos últimos meses, me perguntavam, a senhora tem algo a ver com a Odebrecht? Nossa, mas a Odebrecht? Por quê? Porque há ex-ministros da Colômbia presos por propina da Odebrecht. Porque o político encarregado no governo de deter a corrupção acaba de ser preso por corrupção. O primeiro-ministro de defesa da anticorrupção é preso por negociata com a Odebrecht, porque no Panamá a Odebrecht está presente, porque na Flórida a Odebrecht está presente, porque no Peru a Odebrecht está presente. E as notícias da Odebrecht do Brasil saem pouco nos jornais, e eu imagino é porque eles têm medo do que se possa descobrir das ramificações do esquema de corrupção do Brasil nos demais países da América Latina e da África e dos Estados Unidos e de tantos lugares. Então, o que é a corrupção? Isto que quebra em pedaços a cidadania, isto que destrói a sociedade civil, isto que causa mortes, porque um jovem drogado que mata uma pessoa com um tiro, ele vê o assassinato, mas o político corrupto não vê os resultados do desvio do dinheiro no horroroso sistema de saúde do Brasil. Pessoas estão morrendo porque não há saúde pública. E não falo apenas da morte física. Jovens desempregados estão morrendo morte espiritual porque não têm oportunidades. 14 milhões de brasileiros estão sem emprego. As nossas escolas públicas, e eu sei do que está falando, porque fiz o que pude para melhorar um pouquinho, mas elas são péssimas. As de Minas são melhores que as outras do Brasil. Mas o sistema educacional do Brasil é uma vergonha. É uma vergonha. O Brasil é um dos piores países do mundo em todos os testes comparados em educação. A corrupção é a causa disso. Porque o político corrupto, o empresário corrupto, a pessoa corrupta estão matando as oportunidades dos nossos jovens e estão matando as pessoas num sistema de saúde ineficiente e estão matando as pessoas porque a segurança pública é um descalabro. Então, isto que está acontecendo na sociedade brasileira é resultado de corrupção. Somos um país quebrado em pedaços, e é isso que esta palavra significa. E o que é a corrupção? É usar cargo público para ter vantagens indevidas. É usar a política como oportunidade de negócios. Política é atividade nobre, é serviço público. E alguém que assume um cargo público tornou-se servidor público, queira ou não queira. Pode fazê-lo mal como corrupto e bandido, mas pode fazê-lo bem como servidor que procura o bem coletivo. E é isso que nós temos de exigir dos nossos governantes, dos nossos políticos, dos nossos empresários. Mas não poderemos exigir nada se continuarmos com nossas pequenas corrupções do dia a dia. Levante a mão aqui quem nunca furou uma fila. Levante a mão aqui quem nunca pressionou um político para conseguir um emprego ou para passar na frente de outro num concurso. Levante a mão aqui quem nunca pensou em subornar um policial para que não lhe desse uma multa. Levante a mão aqui quem nunca praticou o jeitinho brasileiro, a lei de Gerson, o salve-se quem puder. O senhor sabe com quem está falando?
Isso é corrupção de costumes. E se nós não mudarmos o nosso comportamento cultural, se os nossos jovens não nos chamarem a uma nova forma de convívio social, nossa polis continuará condenada e não teremos o direito de cobrar dos nossos políticos uma conduta que nós também não temos no cotidiano. E isso é muito grave, porque este é um país em que todos buscamos privilégios e temos de aprender aquilo que nos dizia um dos homenageados de hoje. Quero cumprimentar aos tricordianos, que hoje se tornam tricordianos, aos que receberam honra ao mérito, porque a sociedade reconhece seu trabalho, e aos homenageados pela medalha, presidente Itamar Franco. Essas são pessoas que nos representam, têm de ser nossas referências, por isso é importante que sejam reconhecidas. Mas o que está acontecendo no Brasil é que nós somos uma sociedade de pequenos a grandes privilégios, e temos de mudar esse comportamento, ou não teremos futuro. Qual é o resultado dessa terrível corrupção? O primeiro deles, para mim o mais grave, é a perda de confiança na política e nos políticos. Uma sociedade que não confia na política está condenada, porque a política é a expressão da polis e da coletividade. Se eu achar que todo político é corrupto, então eu estou dizendo que não há saída. Eu estou dizendo que basta assumir um cargo público para ser corrompido por ele, e não pode ser assim. Meu pai, que vocês muitos aqui tantos conheceram, uma vez eu lhe disse, eu gosto do provérbio, a ocasião faz o ladrão. Ele me disse, não, minha filha, está errado. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião faz o roubo, porque o ladrão já está feito. Quem é, é. Quem não é, não é. A diferença é a impunidade. E enquanto houver impunidade, as pessoas que já estão feitas como ladras e ladrões continuarão roubando. Porque a ocasião tem de ser limitada pela lei, tem de ser limitada pelo Ministério Público, que também se equivoca às vezes, que às vezes busca os holofotes. Não importa, o ser humano não é perfeito, mas o papel do Ministério Público é garantia de democracia. Os nossos juízes estão fazendo o seu papel, jovens juízes, 40 anos, 50 anos, pois que ensinem aos mais velhos, ensinem aos nossos tribunais superiores a ser menos venais, a representar os maiores interesses do judiciário desse país, também abrir mão de privilégios. Como vivem os ministros dos nossos tribunais de contas? Que privilégios eles têm que nem o legislativo tem? Se o país for ser saneado e todo bandido de qualquer partido tem de ir para a cadeia, também os privilégios do legislativo, do executivo e do judiciário têm de acabar. E eu quero recomendar a vocês um livro de uma jornalista brasileira que fez um trabalho na Suécia. O livro se chama Um País Sem Privilégios, Sem Excelências e Mordomias. Sabem como é na Suécia? Não há staff para cada vereador, deputado ou senador. Há um pool de funcionários para todos. Sabem quem lava as roupas do primeiro-ministro da Suécia? O próprio. Pois ele tem mãos, ele sabe ligar a máquina. Na casa onde ele mora tem máquina de lavar e de enxugar, como em toda a casa da Suécia. Sabe quem cozinha a comida dele? O próprio. Sabe como ele vai para o trabalho? De bicicleta. E lá dá para andar de bicicleta. Em Belo Horizonte não dá, porque tem muito morro. Mas não é essa a questão. Quando a gente lê este livro sobre a Suécia, é que a gente entende que os privilégios dos poderes também são uma forma de corrupção e de atraso. E é preciso mudar essas coisas. Mas não sei como, porque quem faz leis em benefício próprio. No último ranking de corrupção mundial, houve um ranking de corrupção, concurso de corrupção, pela Transparência Internacional. 175 países foram medidos. O Brasil ficou em 69º lugar. O ranking media como que empresários, pessoas da sociedade civil
etc., viam o país. Então, é bom que a gente veja. Primeiro lugar em não corrupção, Dinamarca. Segundo, Nova Zelândia. Terceiro, Finlândia. Quarto, Suécia. Quinto, Noruega. A Escandinávia toda e a Nova Zelândia. E por quê? Porque não há privilégios. Porque as pessoas trabalham na política não como carreira, mas como serviço público. Porque nenhum poder tem poder sobre o outro. O executivo, o legislativo e o judiciário têm que estar integrados pelo bem comum. As brigas pessoais não podem tomar o lugar das ações políticas. Ninguém está aqui na vida pública para fazer amizades. Amizade eu faço em casa. Eu tenho amigos e faço festa de aniversário. Mas os senhores, as senhoras, estão aqui para nos servir e não para brigar entre vocês. E eu estou me referindo aos poderes republicanos. O nosso executivo tem de conviver com o nosso legislativo. O nosso judiciário tem de conviver com o legislativo e com o executivo. Mas um tem de pôr limite ao outro, porque isso é que é democracia. Não quero que vocês sejam amigos. Quero que sejam servidores públicos, que apliquem a lei, que um poder ponha limite ao outro. Porque desde o século XVIII, Montesquieu nos avisou que a única forma de ter democracia é que os três poderes se respeitem, mas se limitem. E até hoje nós não aprendemos, pelo amor de Deus, 300 anos que esse homem nos falou isso, e nós estamos o tempo todo com os nossos medíocres e desprezíveis interesses pequenos, e não pensando no interesse da polis, que todos que assumimos cargos temos de servir. Isso é muito grave, e esse país tem de mudar isso. E outra coisa importantíssima, temos nós, cidadãos, de confiar uns nos outros. Nós, brasileiros, não confiamos uns nos outros. Não é que nós não confiamos nos políticos, nós não confiamos também, não. Mas nós não confiamos uns nos outros. Na Suécia, de cada 4 cidadãos, 3 confiam uns nos outros. 75% das pessoas confiam umas nas outras. Quanto vocês acham que é no Brasil? 10%. Só 10% dos brasileiros confiam nos outros brasileiros. Oh, mas não é possível. Nós temos de criar condições de confiança. Porque se eu não confiar em vocês, vocês não confiarem em mim, como é que nós vamos confiar neles e eles em nós? Não funciona se não houver um pacto social, e este pacto tem de ser feito. E aí, eu acho que há muitas coisas que estão mudando para o bem. Eu não quero ser uma pessoa sem esperança, eu tenho lutado para manter a minha esperança, e não está fácil. Meu pai era muito pessimista. Todo ano ele falava, Jorge, que a coisa tinha piorado. Papai, como é que foram as coisas esse ano? Ele falava, estou arrebentado. E nesse outro ano, estou destroçado. Os adjetivos iam piorando e nós ficávamos apavorados. Aí entrava a mamãe, que era otimista, e falava assim, presta atenção no seu pai, não, que ele é muito pessimista. Então, esse equilíbrio entre eles nos fez não cometer suicídio, todos da família. Mas eu tenho esperança, sim. Eu tenho esperança na lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho esperança na lei da ficha limpa. Eu tenho esperança na lei de acesso à informação, no papel do Judiciário e do Ministério Público, nas operações em curso no país. Eu tenho esperança no fim da impunidade. Bandidos estão sendo presos, de políticos a empresários, e nenhum de nós quer ter bandido de estimação. Todos que cometeram crimes precisam ser punidos, de quaisquer partidos políticos que sejam. Eu confio na organização da sociedade civil, confio nas redes sociais, que falam muita bobagem,
Muita gente escreve o que não sabe. Aparece lenda urbana atrás de lenda urbana. Até disseram que o Pelé cobrou R$1 milhão para vir aqui na festa do museu. E, na verdade, o museu é que custou R$1 milhão. É um pouco diferente, né? Mas a gente fala porque a gente tem briga política, então a gente inventa umas historinhas, e as redes sociais são uma beleza para isso. Mas não importa. As redes sociais são um instrumento político importante. Eu confio nelas. Apesar de seus problemas, eu confio no voto como nossa arma, e o ano que vem tem eleição. Não nos esqueçamos disso. Votemos bem, votemos nos éticos, naqueles que fazem política com P maiúsculo. Votemos pelas mudanças. Tenho confiança nos mecanismos de controle e de fiscalização, mas acho que os órgãos de controle também precisam ser fiscalizados. O Supremo Tribunal tem de ser fiscalizado, o Superior Tribunal de Justiça tem de ser fiscalizado, o Tribunal de Contas da União tem de ser fiscalizado, os tribunais de contas estaduais têm de ser fiscalizados e muitos conselheiros de tribunais estão presos. E tem de ser, porque foram corruptos. Usaram o cargo de fiscalização para destruir mais esse país. Não sei o que é pior. Onde a corrupção está, eu não sei onde é pior. Mas eu espero mesmo, eu acredito na educação. E com isso vou terminar. Nós não podemos nos iludir. O Brasil não vai viver um processo rápido. Não vamos solucionar tudo. Não vamos acabar com a corrupção. Ela sempre existiu. Mas temos de limitar suas condições de possibilidade. E só o fim da impunidade pode pôr limites à possibilidade de corrupção. O ladrão continuará ladrão. Sempre será ladrão. Mas se nós limitarmos, se nós estivermos atentos, se os órgãos de fiscalização funcionarem, se a impunidade acabar para sempre, se os mandantes também forem presos, se os chefes das quadrilhas forem para a cadeia, este país compreenderá que houve uma mudança. E a mudança é a recusa social à impunidade dessas quadrilhas que tomaram conta do país, que sempre existiram, mas que alcançaram capacidade sistêmica e uma escala de corrupção nunca antes vista neste país, nunca antes vista em nenhum país. O escândalo da Petrobras é o maior escândalo de corrupção da história registrada da humanidade. É grave demais. Nós somos hoje medalha de ouro em corrupção no mundo inteiro. Destruímos, rompemos, quebramos o nosso futuro. E as gerações futuras vão pagar por isso, e isso é muito grave. Então, eu acredito em educação. Nós temos de mudar este país a partir de nossas crianças e jovens. Nas nossas escolas, temos de ensinar a nossa insatisfação, temos de ensinar a nossa recusa em continuar assistindo à degradação moral e ética do país e à impunidade que nos envergonha a todos. Queremos voltar a ter orgulho da nossa pátria, que é linda, que é boa, que é possível, que tem futuro, que tem muita gente boa. E aqui estão representados alguns dos melhores que temos na nossa sociedade: empreendedores, padres, políticos, professores, juízes, promotores, militares, policiais civis, gente do bem, gente que trabalhou, gente que, me permito a palavra, ralou a vida inteira e nunca usufruiu de nada que não fosse o fruto de seu trabalho e de sua decência. Nós temos muita gente boa no nosso país. Mas é necessário que a educação seja restaurada, porque a educação é o maior de todos os direitos dos seres humanos. Primeiro, porque é um valor em si, um direito em si. E segundo, porque a educação é o único direito que nos dá condições de buscarmos os outros direitos que temos, inclusive aqueles direitos que nós talvez ainda não saibamos que temos. Só pela educação se constrói cidadania.
Só pela educação se dá sustentabilidade à moral, que é um pacto entre todos nós, e à ética, que é o parâmetro pelo qual julgamos os atos morais ou imorais que beneficiam a coletividade ou prejudicam a coletividade. Eu acredito, sim, que ética e política podem caminhar juntas. Acredito que o bem de todos e de todas pode vir a prevalecer no país em detrimento dos mesquinhos interesses individuais. Acredito, sim, firmemente, que entre todos podemos reescrever nossa triste história e legar às futuras gerações um Brasil melhor. Obrigada.